Bom, eu recebo hoje no Vale Tudo o Ronaldo Piccolotto, ele que é empresário, produtor rural aqui da cidade de Guarantã do Norte. Ronaldo, a principal questão que a gente convida você hoje aqui é que você é uma das pessoas que sempre está à frente dos manifestos que tem acontecido dos caminhoneiros aqui na região. No manifesto passado você esteve à frente, nesse manifesto agora você também está sendo um dos que está organizando para trancar a BR. Qual que é o principal objetivo dos caminhoneiros hoje em paralisar, em trancar as rodovias? O principal objetivo dessa vez, a pauta em questão, é a saída da presidente da República, Dilma Rousseff. Porque chegou numa questão que o Brasil está num abismo, não é nem um buraco, é um abismo. Ela não tem mais governabilidade, não tem credibilidade. Um governo, quando ele perde a credibilidade, tanto na esfera dentro do país quanto na esfera internacional, ele perde o respeito, então ninguém acredita mais no Brasil. Quando uma pessoa pensa em investir no Brasil, ele faz uma análise e só louco para investir no Brasil na real situação que a gente está hoje. Então, para o Brasil voltar a ter credibilidade é só com a saída do PT do governo. Hoje os caminhoneiros não querem negociar mais com o PT, só com um possível próximo governo. Isso, a negociação agora é com o próximo governo. Não tem mais pauta de negociação com o governo do PT. Porque na negociação passada, o que aconteceu? Todo mundo chegou em Brasília para iniciar uma negociação, uma possível negociação. Quando os caminhoneiros entraram dentro da sala de negociação, eles foram lá e apunhalaram os caminhoneiros pelas costas, soltaram na mídia que já tinha feito a negociação, que os bloqueios já poderiam ser abertos, e quem estava participando da negociação nem estava sabendo. Então, mais uma mentira, né? Esse governo se elegeu sustentado em mentiras. Ontem à noite passou no jornal, aquele último jornal da Globo à noite, sobre a BITS, que era o banco que ele estava com investimento, também já não tem mais credibilidade nenhuma, e só vai dinheiro do Brasil para fora, para alguns países que estão sustentando comunistas, e dinheiro para aplicar aqui dentro do Brasil mesmo a gente não tem mais. Eles acabaram com o fundo do INSS, acabaram com o fundo do FGTS, e a população ainda não abriu o olho para isso. E agora o brasileiro vai começar a sentir na hora de comprar o seu alimento. Fora essa pauta de tirar a presidente Dilma Rousseff, tem mais alguma coisa que o caminhoneiro necessita hoje para ele poder trabalhar com tranquilidade? Sim, a principal questão é o preço do frete tem que subir devido ao grande volume de aumento em preço de peça, porque a gente pega muita coisa em importação, devido ao dólar ter subido. Aliás, desculpa, não foi o dólar que subiu, foi o real que caiu. Devido ao real ter caído, as peças sobem muito, os pneus subiram muito, e o combustível nem se fala. Um caminhoneiro hoje, quando ele vai fazer o cálculo para ver no frete, a principal coisa que ele leva em questão é o preço do combustível. Está ficando mais de 50% do valor do frete em combustível. Ronaldo, você vê a situação da nossa região, como que você olha hoje, analisa Guarantã, Matupá, Peixoto, a nossa região, ela perdeu com a eleição da Dilma? Perdeu. A nossa região ela parou de crescer. A gente está numa região que nós vamos sofrer menos devido a ter muita produção agropecuária. Então a gente sofre menos, tem um impacto menor do que quem está num grande centro, que depende da movimentação do comércio, que depende da movimentação financeira. Então quem está numa grande capital, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, em Manaus, então a pessoa vai sofrer muito mais do que nós aqui. Então lá já está tendo um índice de desemprego muito alto. O nosso vai ser menor, o impacto na nossa região é menor, mas a gente está sofrendo sim, porque o governo prometeu a regularização fundiária, não cumpriu, a BR-163 está enchendo de pedágio, onde não tem pedágio está só o buraco, e o governo não tem de onde arrancar recurso para manter, e a gente depende, a nossa região depende do tráfego da BR-163.
Uma grande questão da nossa região, não só da nossa região, mas do país inteiro, foram os cortes anunciados pela Dilma esse ano, tanto de infraestrutura quanto na saúde, até mesmo na educação. Você acha que esses cortes podem interferir diretamente na administração local, na administração do nosso estado? Com certeza, toda administração sofre. Você sofre na hora de administrar a sua casa, porque seu salário não condiz com o que você precisa comprar. Você sofre na hora de administrar uma empresa, porque você não tem o faturamento necessário para cobrir alguns custos, porque tudo está subindo, tudo tem uma elevação de preço, só que a nossa economia não acompanha essa elevação. E o município é a mesma coisa, tudo está se tornando muito mais caro, com uma arrecadação, mesmo que arrecade num nível, eu tive olhando recentemente algumas críticas, mesmo que o município continue arrecadando a mesma quantia em valor, mas o acréscimo que teve nos preços das mercadorias foi muito alto. Então, nós tivemos uma inflação aí, em alguns objetos aí passou de 50%, mas em média eu acredito que deu em torno de 30% a gente, nesses últimos 2 anos. Então, o impacto é direto tanto dentro de casa, quanto na administração municipal, estadual. Então, está todo mundo sofrendo, a nossa região sofre. A nossa região às vezes sofre um pouco menos, mas em alguns lugares sofre muito mais. Se você pegar o nosso país num todo, ele é muito grande, gigantesco, e tem economias diversificadas. Só que a nossa sofre menos, mas algumas regiões vai sofrer muito mais. Qual que seria, para a gente encerrar, a solução para resolver toda essa problemática? Olha, eu sou suspeito de falar, eu como ex-militar, eu defendo um pouco a ditadura, porque assim, meu pai viveu na época da ditadura, meu avô vivenciou a ditadura, e assim, eu não vejo ninguém que trabalhava naquela época criticar a ditadura, não vejo. Eu vi, assim, não por um período muito prolongado, eu acho que sim, devia voltar ao exército em um período aí de 5 anos para reorganizar o país, tirar um pouco dessa carga que está no país de muito cargo de confiança, eliminar um pouco o custo do Estado. O Estado é muito caro, para manter a máquina funcionando, tem muito recurso humano e eu acho que não é bem empregado. Então, eu acho que se o Exército voltasse, enfim, as Forças Armadas voltasse num período determinado, não, vamos assumir por 5 anos, aí vamos fazer uma nova eleição. É o meu ponto de vista, não é obrigado ninguém concordar com isso, mas eu apoio isso. E uma reclassificação na escola. Uma coisa bem interessante que eu tive olhando bastante essa semana, que os nossos livros de escola, todos eles falam mal da ditadura e falam bem de comunismo, como Che Guevara, um grande revolucionário que para mim, no meu ponto de vista, depois que eu passei a conhecer, foi um grande safado. Então eu acho que a gente tem que começar primeiro limpando esse governo corrupto e colocando um governo militar por um período determinado, vamos supor 5 anos, 4 anos, 2 anos, até reestruturar o país. Aí a gente volta para a eleição, que eu acho que é o caminho certo, é a democracia, ter voto, mas assim, primeiro nós temos que organizar, porque está muito bagunçado. Então você não seria aquele que defende Aécio, defenderia a entrada de FHC, do PSDB, alguém que é considerado de direita? Não, para falar bem a verdade, eu considero tudo farinha do mesmo saco. Desculpa o palavreado, mas é trocar 6 por meia dúzia. Trocar Dilma por Aécio, enfim, não vai resolver. Nosso país está quebrado, a gente precisa de credibilidade. E não vai ter nenhum governo que vai trazer credibilidade hoje para o nosso país. Você não tem nenhum nome que traria essa credibilidade? Não, hoje não. A gente não tem um nome assim para falar assim, não, essa pessoa... Tem surgido aí bastante boato do Jair Bolsonaro, mas é muito radical. Eu acho que é assim, nós temos que voltar por um período determinado, ponhar o Estado para administrar através das Forças Armadas, aí passar um período e o próprio eleitor
fazer uma triagem melhor na hora de votar, não votar para aquele um que deu um tapinha nas costas, não votar para aquele um que pagou uma cervejinha para o cara, enfim, fazer uma seleção. A própria população tem que aprender a votar, não votar por uma Bolsa Família, por uma cesta básica. Então é assim que vai mudar o país. Em os países da Europa, o pessoal já é mais consciente nesse ponto. Lá, quando se fala em fazer uma manifestação, vai da criancinha até uma senhorinha de bengala vai para a manifestação, e o brasileiro ainda é muito acomodado. Ele espera que o outro vá, mas ele fica em casa. Não, eu apoio, mas eu fico aqui atrás do computador e não vou lá participar. Eu acho que a gente tem que mudar 90% no nosso país, começando por nós mesmos. Tá certo. Nós recebemos para conversar aqui o companheiro Ronaldo Piccolotto, ele que participa bastante dessa questão dos manifestos que tem acontecido na nossa região. Esse bate-papo bacana. Até no próximo programa a gente vai tentar estar trazendo mais pessoas para falar sobre esse determinado assunto. Queremos aqui aproveitar e convidar já para estar vindo participar aqui com a gente o vereador Érico, o ex-prefeito Zé Humberto, para a gente estar debatendo sobre assuntos como esse que diz a respeito do nosso município, principalmente do nosso município aqui, Guarantã do Norte e da nossa região. Até o próximo programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Valeu.